entrar. A paz do Senhor, gente. Bora estudar. Assunto contundente, assunto de hoje. Vocês estão me vendo aí, né? Glória a Deus. Bora lá. Papel e caneta. Ou então faz que nem uma aluna que eu tenho aqui, a pastora do Japão aqui. Ela está trabalhando, mas ela coloca para gravar. É impressionante ela. E depois ela me veio com todas as perguntas. Bora lá então, hein? Eu queria falar hoje com vocês sobre estar firme em oração, queria falar sobre as armaduras do Espírito, né, a importância de nos revestirmos do Espírito Santo. Esses assuntos nós vamos tratar, tá? Nós vamos tratar. Preparei aqui hoje para falar com vocês sobre isso, mas o Espírito Santo colocou no meu coração esse texto, agora 4h50 da manhã, eu estava aqui, e o Espírito Santo me falou algo muito forte em relação a isso aqui. Então, eu sou um tipo de pessoa, gente, que eu não tenho problema do Senhor intervir na minha agenda, né? Nesses anos de caminhada, eu entendi que não é o que eu quero, é o que Deus quer. Muitas vezes, Deus ele pode frustrar os meus planos para poder me revelar um plano maior. E gente que vai maturando seu relacionamento com Deus, vai se tornando maduro, ele entende que o Senhor intervém na agenda, Deus intervém no tempo, eu vou poder cumprir e realizar o que Ele quer realizar. Então, hoje eu quero falar com você sobre coisas muito importantes, assuntos relacionados à vida de Abraão, que serve para nós como exemplo. A Bíblia diz que tudo está escrito na Bíblia é para o nosso exemplo, tá, gente? Para o nosso exemplo. Então, a gente tem que usar os exemplos da Bíblia, os bons e os ruins. Os ruins para a gente não cometer o mesmo erro. Então, se está registrado na Bíblia, é um mau exemplo, o que a Bíblia está querendo nos mostrar? O que o Senhor está querendo nos dizer? Determinadas atitudes nos levarão exatamente para esse lugar. Lugar de afastamento de Deus, de rompimento, vai nos levar para um lugar de consequências drásticas. Então, a Bíblia quer nos ensinar. E o bom exemplo é para que a gente possa entender que vale a pena fazer o que é certo. Coloca no seu coração isso. Não existe uma maneira certa de fazer a coisa errada. Não existe. Fazer o certo é o caminho mais difícil, mas é o caminho perpétuo. Foi o que Deus falou para Jacó. Jacó, vai dormir que eu vou te revelar como é que sobe na vida, meu filho. Tá? Não tem a ver com você não ter sido o primeiro. Tá? Porque eu não fui a primeira opção. Davi não foi a melhor opção, mas foi a melhor opção. Então, nós temos que guardar isso no nosso coração. Não fica preocupado com o primeiro. Jesus nos mostrou e nos ensinou que os últimos poderão ser os primeiros. Então, o chamado de Abraão tem muito, né, muito a nos ensinar aqui essa manhã. O chamado de Deus a Abraão, gente, é um dos chamados mais lindos da Bíblia. Para mim, é um dos, não é o, tá? É um dos mais lindos da Bíblia, porque Abraão ele era da cidade de Ur, lá na Mesopotâmia. Uma terra onde o povo adorava milhões de deuses. E o Deus principal deles, se é que nós podemos dizer que tinha um Deus principal no meio de um panteão de deuses, era a lua. Eles adoravam a lua. Vocês não têm noção do que eles faziam para adorar a lua. E Deus encontra lá no meio de toda essa idolatria um idoso. Abraão não era um jovem, Abraão era um idoso. Aí já vai uma notícia para alguém que fala: não tenho mais idade, eu acho que meu tempo já passou. Enquanto há vida, há esperança. Ele tinha 75 anos de idade. Totalmente improvável. Totalmente. E você pode perceber que Deus chama os improváveis. Eu vou dizer para você que Deus chama o improvável dos improváveis. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Quando eu falo do improvável dos improváveis, eu tenho uma lista enorme. E Abraão é um deles. Mas este homem, ele se tornou fiel a Deus. Ele decidiu avançar rumo a um destino totalmente diferente da sua nação pagã. Perceba que ele entendeu
que era importante ele colocar em prática uma atitude que viesse relacionar ele com a fé, tornar ele um homem de fé. Então a história de Abraão nos mostra que provação tem muito a nos ensinar, tem propósito. Qual é o propósito da provação, Luciene? Nos aperfeiçoar. Provação não mata, provação aperfeiçoa. Por isso, gente, não fuja das provações, não quebre etapas. Se submeta ao processo das provações, porque essas provações são base de treinamento. Deus usa essas provações para nos treinar, para nos esticar, para nos evoluir. E hoje as pessoas têm desenvolvido muita sensibilidade emocional. O que eu mais vejo hoje, as pessoas buscando muita sensibilidade emocional, fazendo muita terapia. É ruim? Não é bom. Desde que a gente não esqueça que o mais importante, a prioridade, é o espiritual. Porque muitas vezes a sensibilidade emocional pode atrapalhar o âmbito espiritual. Porque em muitos aspectos, somente a visão espiritual é que pode pôr em ordem o lado emocional. E nós não podemos inverter esse processo, podemos inverter essa ordem, gente. Primeiro o espiritual, buscai primeiro. É Jesus dizendo. Buscai primeiro. Ele não disse unicamente, ele disse primeiro. A palavra primeiro tem um sentido de prioridade. Primeiro o reino dos céus, sua justiça. E todas as demais, todas essas coisas, todas as outras coisas, serão acrescentadas. Então, o que nós aprendemos com Abraão? É que ele aprendeu, ele não nasceu pronto, gente. Ele já tinha 75 anos de idade, mas Deus apostou nele, investiu nele, mesmo ele sendo o improvável dos improváveis. E ele aprendeu a desenvolver a sensibilidade de ouvir Deus. Ouvir a voz de Deus. Nós precisamos disso, gente, nós precisamos. Eu acho tremendo porque Abraão, ele era um homem disposto a renunciar seu conforto pessoal, não ter medo de arriscar. E a gente vê muita gente medrosa, muita gente insegura. Deus tem chamado, mas fica ali naquela insegurança, o medo. Já tratamos aqui esse assunto sobre medo. Então, nós temos aí essa aula para você, que é aqui do Método Produs. Medo de arriscar, medo de tentar, porque baseado nos traumas. Então, a pessoa não arrisca, a pessoa tem medo. E para poder dar um passo em direção ao seu destino, você precisa ter coragem de arriscar. Talvez você vai ter que dar alguns passos para longe da sua segurança essa semana. Esse mês, você vai ter que ter coragem de tomar algumas decisões de risco. Então, para de dar desculpa para Deus. Eu estava aqui orando e o Espírito Santo me disse: diga para o meu povo parar de dar desculpa. Ah, é porque eu sou pobre. Não, porque eu não tenho condição. É porque eu sou leigo. Porque eu não tenho estudo. É porque eu não tenho oportunidade. Não, é porque ninguém me enxerga. Não, porque ninguém me vê. Não, porque desculpas e desculpas esfarrapadas. É porque meu marido, porque meu filho. Deus está te chamando para avançar nessa manhã. Deus está te chamando para dar passos de fé. Dê o seu passo de fé. Mesmo sem ter o que você precisa. Sem ter agora, porque a gente precisa. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas precisam tocar, as pessoas precisam ver. Isso não é fé. Quem anda por vista não tem fé. A gente anda por fé e não por vista. Então nós precisamos de fé. Uma fé que vem colidir com a nossa realidade. Então, mesmo sem ter agora o que você precisa, com fé, o Senhor proverá, mediante a sua atitude de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, gente. É impossível. Basta ter fé para dar o primeiro passo, não para concluir. Você está pensando, o que vai acontecer? Não, mas se eu fizer, mas eu não sei, porque você está querendo concluir algo que você nem iniciou.
Deus jamais vai deixar você sozinho se você tiver coragem de confiar no que Ele te falou e tomar decisões alinhadas, em harmonia com isso. Deus está com você na jornada, em toda ela. Deus não deixa você, ó, vai indo, tá bom? Daqui a pouco eu te encontro lá. Não, vai com você no percurso. Mas antes de ir à frente e resolver tudo, sabe o que Deus espera? Ele espera que nós demos o nosso primeiro passo de fé. Então comece, dê o primeiro passo e deixe Deus cuidar de todo o resto da sua jornada. Confia. Deus não te deu espírito de medo, mas de coragem. Entenda que na maratona da vida, a sua atitude é exatamente o primeiro passo para grandes conquistas, grandes realizações. Deus conta com você para poder trabalhar em você. Então, ouça a voz de Deus esta manhã, pelo poder da palavra de Deus liberada na minha boca, em nome de Jesus. Tudo que trava você, tudo que atrapalha você, tudo que impede você, seja removido, arrancado, abolido, exterminado em nome de Jesus. Permita-se ouvir a voz de Deus, porque aquilo que eu ouço tem impacto direto, gente, na direção que eu dou para a minha vida. É o que eu ouço, eu tenho falado muito com vocês. O que vê, o que ouve, criam pensamentos. Pensamentos criam, desdobram emoções. E você vai, então, tomar decisões baseado a esse desdobrar. Então, você tem que tomar muito cuidado com quem você ouve, o que você ouve. Que vozes você tem ouvido? As vozes do medo, da desesperança, da incerteza, da dúvida? São muitas vozes. O desafio é silenciar todas as vozes para poder ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que houve fome naquela terra, gente. Abraão passou por crise. Crise faz parte do percurso, faz parte do processo. Agora, o que acontece? Porque as pessoas falam para mim assim, Luciene, mas fulano esperou 20 anos, fulano esperou 13, Davi esperou 15, José esperou 13, Abraão esperou 25, eu falo, espera aí. Você já viu por que Abraão esperou 25? Se você lê a história de Abraão, você vai ver que ele tardou o processo. Abraão tomou decisões que ele precisou refazer o caminho. E isso demorou o percurso. Isso não tirou Deus do controle. Deus nunca perde o controle. Deus pode usar até os nossos fracassos, Deus pode usar até o que deu errado para contribuir com o nosso percurso, para nos ajudar a nos amadurecer. E uma série de acontecimentos Deus pode usar o que deu errado para me moldar. Então, Abraão, ele tardou o percurso. Por quê? Porque ele desceu para o Egito. Quando Abraão desce para o Egito, ali ele desceu só para escapar da crise, só para viver um tempo, porque a fome ela era rigorosa, a fome era tamanha. E depois você vai ver que o filho dele, Isaac, também passou por uma situação pior. Gente, escute o que eu vou te falar. Deus não pula etapas em nosso relacionamento com ele. Abraão teve que voltar para Betel. Ele teve que voltar lá para onde Deus falou com ele pela última vez. Depois de passar para o Egito, ele teve que voltar para Betel, porque o Egito foi o lugar da sua falta de confiança. Ele deixou de confiar na proteção divina no meio da crise, que levou ele a tomar essa decisão precipitada. E aí você sabe, né? Decisão precipitada vai levando a gente a outras decisões incoerentes, erradas. Quer ver o que aconteceu lá no Egito? Ele teve que mentir. E teve que colocar Sara na mentira. Por que, Luciane? Porque o Egito, gente, ele mostra a incredulidade que está associada ao medo, a falta de confiança e a falta de vida relacional com Deus, vida profunda com Deus. Eu tenho muito insistido aqui com vocês para você investir no seu relacionamento com Deus. Tudo parte daqui, ó. Se você não investir no seu relacionamento com Deus, não adianta você trabalhar muito na igreja, não adianta você ter título, cargo. Gente, não adianta, gente. Isso é
É tolice. Não adianta você ter dom, ter talento, ser vaso, ser do manto, do chá, do ré. Não adianta. Não adianta. É. Oh, Deus, faz a obra, meu Pai. O povo entra e sai, Jesus. Não adianta, gente. Então eu tenho que falar para vocês, acorda cedo, pelo amor de Deus. Tira tempo com Deus. Investe no seu relacionamento com Deus. Não sei como é que eu faço para descobrir meu chamado. Investe no seu relacionamento com Deus. Como é que eu faço para poder vencer a crise? Investe no seu relacionamento com Deus. Porque se você tiver uma vida de relacionamento profundo com Deus, você vai ter capacidade para administrar qualquer crise. Relacionamento com Deus vai fazer você ter uma fé que vai colidir com a sua realidade. Você não vai ser empurrado pela circunstância. Você vai ser guiado pela palavra. A Bíblia diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Hebreus capítulo 3, versículos 12 a 14. Abraão vai ter que voltar a Betel, a casa de Deus. Betel quer dizer casa de Deus, lugar onde ele ouviu as promessas de Deus, o que Deus falou para a sua vida. No Egito, gente, tem riqueza, mas não tem a bênção de Deus. No Egito tem aparente proteção, mas não tem a aprovação de Deus. Foi um tempo de provação, ele teve que aprender ali ao quê? A refazer o caminho. Ele teve que aprender o quê? A suportar a crise e não fugir dela. Resistência. Crise é momento de resistência. Existem 3 atitudes que uma pessoa toma na hora da crise. E crise pode ser crise espiritual, emocional, crise conjugal, financeira. Crise é crise, gente, em qualquer área da vida. Porque Deus, ele está envolvido nos detalhes da nossa vida. Tudo em nós, tudo na nossa vida, Deus está interessado. Então foi um tempo de provação. Ele teve que aprender. E o Senhor está dizendo para alguém aqui, ó, para de fugir das provações. Porque você pode tomar 3 atitudes no momento de crise. Você pode fugir, você pode resistir e você pode aprender com ela. Então, tem gente que resiste, mas não aprende. Então, é mais do que não fugir, mais do que resistir. É aprender. O que que Deus está querendo me ensinar com isso aqui? Não, eu não devia estar aqui. Eu deixei de confiar, eu tomei decisão precipitada. Eu peguei um atalho. Eu fui por um caminho que não era o caminho que Deus queria que eu fosse. Eu fugi da crise. Então, não fuja das provações, porque elas são base de treinamento. Porque, na verdade, gente, Deus está nos transformando pela provação. Foi Paulo que disse isso, né? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Paulo diz, essa leve e momentânea, meu Deus, uma prova dessa, para Deus é leve e momentânea. E Paulo diz, você não tem noção do que essa leve e momentânea tribulação está produzindo para você. O que, Paulo? Um peso de glória eterno, muito excelente. Você não tem noção. Quem você vai se tornar? Então, ele não devia ter fugido da crise. Ele devia ter resistido e aprendido com ela. Deus queria prover para ele na crise. Mas o Egito parecia ser uma boa opção. Cuidado com as boas opções. Cuidado com o que você vê com os teus olhos naturais. Busque no Espírito se de fato o que você está vendo, o que tem por detrás. Não seja uma pessoa precipitada. Eu digo muito para vocês aqui, ó. Se aquilo que eu preciso tomar de decisão para minha vida não me permite orar e falar com Deus antes, então eu já sei que não é de Deus. Eu tenho que tomar uma decisão agora. A pessoa toma a decisão atabalhoadamente, desesperadamente. Onde está Deus nisso?
Quem que na Bíblia teve que tomar uma decisão desesperada assim deu certo? Deus estava no negócio. Se a decisão que eu preciso tomar, Deus não pode ser consultado antes, eu não tenho tempo de orar, de falar com Deus, de fazer propósito de oração, eu já vi logo, Deus não está nisso. Se a pessoa chega em mim, ó, você tem que tomar decisão agora, é tudo ou nada, eu falo, eu preciso de tantas horas, tantos dias. Não, não tem como, tem que ser agora. Então não é para mim. Simples assim. Deus não trabalha nesse desespero, gente, pelo amor de Deus. Deus tem um propósito por trás de cada adversidade. Ele usa as circunstâncias para nos desenvolver, desenvolver o nosso caráter, nos transformar e nos tornar mais semelhantes a Jesus. Como eu disse para vocês, Jesus aprendeu com o que sofreu. Na verdade, o Senhor Deus se utiliza mais da circunstância para nos tornar mais semelhantes a Jesus do que da leitura bíblica, sabia? O quê? Claro. A razão é óbvia. Você se defronta com as circunstâncias da vida 24 horas por dia. E você lê a Bíblia meia hora, 15 minutos, uma hora. Então você passa mais tempo com a circunstância da sua vida do que com a palavra de Deus. Então Deus vai utilizar-se das circunstâncias da vida para me moldar. As bênçãos de Deus podem nos distrair a tal ponto que podemos nos distanciar do relacionamento com Ele. A promessa que Deus nos fez, tudo que Deus falou conosco, depende muito da forma como eu me relaciono com Deus para que eu possa dar passos assertivos e decisões acertadas, assertivas, em direção ao que Deus quer fazer. Nós temos que escolher se os benefícios da amizade estão acima do amigo. Deus falou muito comigo aqui hoje, sabe, Lucene? O Senhor me disse, Lucene, as pessoas estão buscando apenas o benefício da amizade. E você vai ver que foi por isso um dos fatores porque que Deus pediu para Abraão a Isaac. Lá na frente, Deus pediu para Abraão Isaac. É como se Deus dissesse assim, Abraão, você está mais alinhado com a sua bênção do que comigo. Depois que Isaac nasceu, né, seu relacionamento comigo diminuiu. Eu não sou mais o seu grandiosíssimo galardão. A sua bênção tirou sua atenção de mim. Você está mais alinhado com Isaac do que comigo. Isso é sério, gente. Sério. Eu tenho dito para vocês aqui, ó, que o diabo ele vem 2 vezes. Eis aí. 2 vezes que você vai ter um confronto direto com o diabo. Primeiro é quando você está sendo provado, quando você está em crise. Aí ele vem. Ele vem. Ele vem para quê? Cadê o teu Deus? Se tu é filho de Deus, por que Deus está permitindo você passar por isso? Se você não tem relacionamento com Deus, você começa a murmurar. E aí você peca. Aí você toma decisões precipitadas. Aí você quer saber de uma coisa? Deus não está comigo coisa nenhuma. Eu vou fazer do meu jeito, da minha forma. Você não consegue esperar. Você não consegue aguardar. Você é empurrado pela circunstância. Não, porque eu tenho que fazer, eu vou fazer e vai e faz. Ouve o diabo. Deixa eu te contar uma coisa. Palavra de Deus na boca do diabo é palavra do diabo, não é palavra de Deus. Ué, mas não é a palavra de Deus? Na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Por quê? Porque o diabo nunca vai falar a palavra de Deus como ela é. Ele sempre vai colocar ou tirar alguma coisa da palavra de Deus. Porque ele se utiliza da palavra de Deus para fazer o homem errar, para fazer o homem pecar. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito, não está escrito? Aos teus anjos ele dará ordem ao teu respeito. Deus falou para você não comer, porque você vai pecar, porque você vai morrer. Não vai morrer nada, você vai se tornar semelhante a ele. Como assim não vai morrer se Deus falou que vai morrer? Escute o que eu vou lhe dizer e preste bem atenção. Quando Deus pediu Isaac, Deus estava pedindo Abraão de volta. Tem coisas que Deus está tirando da sua vida para fazer você voltar. É simples assim, tá, gente? Deus está permitindo as coisas quebrar. Deus está permitindo as coisas darem errado. Deus está permitindo para você voltar.
Porque quando algo que Deus nos dá se torna mais importante do que a nossa relação com Ele, pode ter certeza, Ele vai nos pedir. Existem pessoas que desfazem amizade pelo benefício, mas todo benefício flui do relacionamento, gente. Entenda, entenda que se o relacionamento termina, a bênção cessa. Então as pessoas buscam muito a Deus pelo que Deus pode fazer. Então elas buscam a Deus, elas querem a Deus, simplesmente para se verem livres das suas mazelas. E qual é a segunda vez que o diabo vem, Luciene? É quando você está vivendo a honra de Deus. Ele vem. E ele não vem vestido de diabo. Esse aí é o grande erro das pessoas. Esse que veja uma sombra preta. Se tem uma coisa que o diabo não quer, é ser reconhecido. As pessoas estão muito enganadas. Se tem alguém que não quer ser visto como o diabo, é ele. Ele quer vir camuflado, porque se ele é reconhecido como o diabo, ele é repreendido em nome de Jesus, ele tem que sair. Os planos dele são frustrados. Então ele quer se transfigurar de anjo de luz. Ele não vai vir com tridente, com rabo, com chifre, não, gente. Ele vem camuflado, parecendo que é, o que nunca foi, o que nunca será. Só para se disfarçar e pegar a sua presa. Então, quando você está vivendo a honra, ele vem te aplaudindo. Parabéns, você canta muito, você prega muito, olha, Deus te ama, hein? Olha, eu acho que ninguém nessa igreja é amado que nem você. Aí ele começa a encher seu coração de ego. É onde as pessoas morrem. Morrem. Eu vejo muita gente morrer, recebe muito de Deus e morre pela bênção de Deus. Como que pode uma coisa dessa que se perde? Se perde. Se distanciam de Deus, do relacionamento de Deus. A bênção tira a pessoa. Ela vai se perdendo. Então, que Deus vem? Tira a bênção. Para não perder a pessoa, Deus tira a bênção da pessoa. O relacionamento é mais importante do que o benefício. Escute isso, crava isso no seu coração. Sem relacionamento, você está a um passo da ruína, do fracasso. O relacionamento é mais importante. Quando a gente prioriza, quando nós priorizamos, então as bênçãos abundantes do Senhor nos seguirão. A gente precisa ficar fazendo campanha e chave da porta do milagre, da rosa, da flor, do sal. E agora peguei o amuleto, não sei do que, e agora vai, agora vai. Agora um óleo ungido, não sei do que, ungir minhas finanças, ungir meu carro. Não precisa de nada disso. Não precisa. Que precisa de relacionamento. As bênçãos do Senhor nos seguirão. Por isso, não se perca na bênção. Não deixe o diabo te enganar. Se você tem que se tornar alguém, nós precisamos nos tornar pessoas capazes de identificar até os elogios. Porque tem elogio que é o Satanás purinho, para encher seu coração de ego, para você poder se achar. Nossa, eu sou fera, hein? Sou top, sou o cara, sou o da parada. Deus abate. E aí a pessoa começa a pisar nos outros. Ixi, gente, vocês não têm noção. E a pessoa começa a achar que é por causa dela, já não é. Oh, meu pai, a pessoa se perde. Quanta gente perdida, perdida. O Senhor Jesus nos alertou de que nós teríamos aflições. Todos nós, não tem ninguém nesse mundo. Tudo na vida é difícil, gente. A gente só tem que escolher o nosso difícil. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer. Ninguém tem oportunidade de atravessar essa vida sem problemas. Não tem ninguém, gente. Todo mundo tem luta, tem problema. E é assim, ó, você resolve um problema aqui, tem outro na fila para ser resolvido. Mas a cada problema resolvido, um nível de capacidade que o céu vai derramando, vai nos dando. A vida é uma série de problemas. Então, toda vez que você resolve um, tem outro na fila já te aguardando. Claro que nem todos são graves, mas todos são importantes para o progresso. Todos os problemas são importantes porque vai nos levar a um progresso, é um processo de crescimento que Deus planejou para nós, para nos levar a lugares, para nos colocar em lugares, para se utilizar de nós, para fazermos coisas tamanhas no nome dEle, trabalharmos para Ele. O apóstolo Pedro assegura de que os problemas são normais. Ele diz, queridos, não se assustem
Nem se admire quando vocês passarem por muitas provas, provas ardentes que estão por vir, pois não é coisa estranha, nem fora do comum. O que vai acontecer, nossos irmãos antigamente passaram, os que estão agora estão passando, os que vão vir depois vão passar também. Porque Deus utiliza os problemas para quê? Para que você se aproxime dele. A Bíblia diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele resgata os de espírito abatido. Então, as mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios, quando o coração estiver abatido, quando você se sentir abandonado, esquecido, rejeitado, quando você não tiver mais nenhuma opção, quando a dor for tão intensa nos dias em que você decide buscar somente a Deus, você se fecha, você se isola, você fala: hoje eu quero ficar com o Senhor, eu preciso desse momento. Você fica no quarto o dia todo, orando, falando com Deus, dentro da Bíblia, chorando. E durante esses períodos de sofrimento que aprendemos a fazer orações mais sinceras, né? Fala a verdade. Período de sofrimento, as nossas orações são autênticas, são honestas. Quando nós sentimos dor, seja física, emocional, nós não temos disposição para orações superficiais. Não tem palavras bonitas. Você chega diante de Deus com o coração rasgado, rasgado. Essa oração sobe direto, direto. O Espírito Santo pega o gemido e leva. Eu gosto muito do que diz Rick Warren: quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando, citando, falando sobre ele. Mas apenas quando sofremos é que nós o conhecemos. No sofrimento, sabe o que a gente aprende? A gente aprende coisas a respeito de Deus que não poderíamos aprender de nenhuma outra forma. Ai, Luciana, eu estou sofrendo, estou sofrendo. Você tem que entender que não é o sofrimento, é o que vai vir depois dele. Então, a sua visão não pode estar aqui. Eu me utilizo dessas palavras minhas, lembrando quando eu fui ter o Felipe. Parto normal, uma dor terrível. E eu cheguei no hospital toda arrumada. Eu vou ganhar meu bebê e eu vou tirar foto, eu quero estar poderosa. E ninguém acreditou. Não, você não veio para ganhar bebê, querida. Você parece que você veio por passeio. Eu, enfermeira, tá vendo esse pano aqui? Toda vez que vem a contração, eu rasgo ele, eu puxo ele. Me examina. Não, querida, você tá muito arrumada, você tá cheia de casco no cabelo, você tá linda, mas não, querida, ninguém vem aqui, ó. Tá vendo essas mulheres? Tudo vem ganhar neném, olha para elas. Agora olha para você. Pelo amor de Deus. Aí vi a contração, eu, ai, meu Deus, a contração. E aí as moças ficaram me olhando, dizendo assim: menina, quando a minha contração vem, eu grito, eu choro, eu não sei o quê. Eu falei: como é que você consegue? Eu falei: porque eu não me concentro na dor. Você se concentra no quê? Em fazer força. Eu me concentro em expulsar o menino para fora do meu corpo. Eu me concentro em fazer força para o menino sair. Porque se você se concentra na dor, o que você faz? Você retrai. Você fica ali, ai meu Deus, você fica segurando. Então você não pode se concentrar na dor, você tem que expulsar. Você tem que pensar que vai nascer. Então, não foque na dor, foque no que você vai viver depois dela. Ô, gente, Deus poderia ter livrado José, Daniel, Deus poderia ter livrado, poupado Jeremias, Deus poderia ter poupado o apóstolo Paulo de 3 naufrágios. Podia ter evitado o jovem de ter entrado na fornalha. Por que, meu Deus, que Deus deixou? Por que, Senhor, que o Senhor permitiu? Por quê? Por quê? Esses homens entenderam que não é o problema, não é a situação em si, é o que vai acontecer depois. Foque no depois. Em questão de prova, de crise, você tem que ter a mentalidade assim: o que Deus vai me dar depois disso aqui? O que eu vou viver depois disso aqui? O que isso aqui vai gerar para mim? Ele permitiu que esses problemas acontecessem com esses homens. E em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para mais perto. Trazido para mais perto. Não é trago, tá, gente? É trazido. Trazido para mais perto de Deus. Os problemas obrigam-nos a olhar para Ele e a depender dele, em vez de confiar em nós mesmos. Você pode perceber que quando você passa crise assim, que não tem ninguém, depois que você sai dela, o seu nível de confiança aumenta. Aumenta, gente.
Você não confia em você mesmo, maldito homem que confia no homem e faz o seu braço a sua própria força. Você não depende do outro, você pode precisar do outro, mas depender não. Depender só de Deus. Então há um benefício por trás de tudo isso aí. Só que você nunca saberá que Deus é tudo até que você precise que ele seja tudo que você tiver. Então, dependente da causa, nenhum problema acontece sem permissão de Deus. Tudo ocorre na vida de um filho e uma filha de Deus para um propósito. Entenda que está sendo filtrado pelo próprio Pai. Ele pretende usar o que está acontecendo com você para o seu bem. Mesmo que Satanás queira utilizar dessa situação para o mal, Deus quer usar para o bem. Deus tem um propósito, além disso aí. E se o Senhor tem o controle total, Deus tem o controle total da minha vida, das situações, das circunstâncias, dos acidentes. Então, são apenas circunstâncias do plano dele para a minha vida. Eu preciso ter essa visão. Então, como todos os dias, você tem problemas. E Deus tem algo a realizar através desse problema resolvido. Então, a sua mentalidade tem que ser resolver. Eu preciso resolver. Como que eu resolvo? Relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus te capacita para se tornar uma pessoa que resolve, que dá jeito, que administra. Entendeu? É só você olhar para o martelo do joalheiro, né? Se ele não tiver peso suficiente para poder amassar as arestas, o que acontece? Ele vai ter que pegar uma marreta. E se nós somos realmente obstinados, duros, a gente continuar dizendo, eu nasci assim, eu morri assim, do meu jeito, não tem problema não. Não vai com martelo, não vai com a marreta. Com a marreta, Deus tem uma brincadeira. Deus vai te utilizar do que for necessário para poder trabalhar nesse vaso. Cada problema, gente, é uma oportunidade para nossa edificação, nossa construção do caráter. E quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais, da fibra moral. Essas tribulações produzem paciência, diz o apóstolo Paulo, e a paciência produz caráter. O que acontece, gente? O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece interiormente. Você tem que focar no interior. Entenda que o que está acontecendo fora é resultado do que está acontecendo dentro. As circunstâncias da vida são temporais, mas o caráter é eterno. E para Deus conta mais o caráter do que a bênção, do que a vitória, do que o triunfo. Então, a Bíblia nos mostra com frequência, e ela compara as provações com fogo que refina o metal, queimando o quê? As impurezas. Pedro diz, né? Acho tremenda essa palavra de Pedro. Essas dificuldades lhe sobrevêm para quê? Para poder provar a sua fé, para ver se a sua fé é pura. Essa pureza de fé vale mais que ouro para Deus. Por quê? Porque foi feita para poder tirar as impurezas. Situações da vida limpa, arranca o que é escória. Acho interessante esses dias que foi feita uma pergunta por Ourives, né? Como que você sabe que a prata é pura? E ele disse, quando eu vejo o meu reflexo nela. Então, quando nós somos refinados pelas provações, as pessoas precisam ver Jesus em você. As pessoas veem Jesus em nós. Entende? Compreende? Ah, Deus pretende tornar você e eu semelhantes a Jesus. É um processo para moldar nosso caráter ao Filho. Por isso, o Senhor fará a gente passar pelas experiências que Jesus passou, tá? Solidão, tentação, estresse, crítica, rejeição, problemas tamanhos. A Bíblia diz que Jesus aprendeu. Ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, pelo qual também foi aperfeiçoado. Por que Deus nos eximiria de passar por aquilo que permitiu o seu próprio filho passar? Paulo diz, iremos passar pelo que Cristo passou. E se nós enfrentarmos momentos difíceis com ele, então é certo de que
com Ele também vamos viver momentos inesquecíveis. Seremos honrados com Ele. Paulo falou para Timóteo, né? Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Bom soldado, então, sofre com honra. Não sofre vítima, não. Não sofre dizendo, depois que eu vim para a igreja, eu vou para o culto, eu vivo na casa de Deus. Às vezes não fala nada, mas o seu subconsciente está registrando esse tipo de pensamento. Aí vive aquele espírito de coitadismo, né? Ô, gente, Deus tem um propósito com a aprovação. É por tempo limitado, tá? Não é para sempre, não. Vai passar. Mas a pergunta é: quem que eu estou me tornando? E quem que eu vou me tornar depois dela? Você não será mais o mesmo. A sua história não será contada como um coitadinho. Deus tem um propósito, a sua história ser contada como alguém vitorioso, valente, guerreiro, como uma guerreira, uma mulher de fibra, alguém que deu a volta por cima, alguém que vestiu veste de superação. Então, você está deixando um legado para as gerações futuras. Seus filhos estão te vendo. As pessoas estão te olhando. Nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Quem está vindo atrás de você vai se espelhar na sua vida com Cristo. Então, você vai contar essa história sorrindo lá na frente. Vai ter vitória, vai ter virada. Então, o que eu faço enquanto eu espero, Luciana, que as pessoas mais me perguntam aqui? E eu vou dizer mais uma vez. Você sempre vai me ouvir falando isso, porque não tem outro jeito. O que você faz enquanto você espera Deus intervir, Deus agir, a crise passar, a circunstância virar? Priorize seu tempo em aprender com Deus, em investir em você. Comece seu dia orando, meditando na palavra de Deus. Ensine seus filhos sobre Deus. Converse com a sua família. Invista no seu lar. Crie um ambiente onde Deus seja louvado. Pare de focar nos problemas. Aquilo que você foca expande, sabia? Então, se você foca no problema, vai vir mais problema. Agora, se você foca em investir em você, o que vai acontecer? Seus neurônios vão avançar. Você vai se tornar uma pessoa sapiente, inteligente. Pelo amor de Deus, não seja arrastado pelas circunstâncias. Seja guiado, motivado pela palavra de Deus essa manhã. O Senhor disse em Salmos 32, verso 8, eu instruirei o caminho que você deve seguir. Eu vou aconselhar você e eu quero te ajudar em todo ele. Então, se encha de fé, se encha de esperança, pelo amor de Deus. Caminhe por promessa. Nós vamos iniciar agora uma maratona de atividades. Mas você precisa colocar em prática o que eu vou passar para você. O que eu apliquei na minha vida, o que eu tenho aplicado na minha vida, que tem dado muito certo, vocês não têm noção. Então, eu criei o método Produs para poder ajudar as pessoas a entender qual é a parte delas no tocante a ser cristã. Porque ser cristão não é religião, gente, é um estilo de vida. E o meu sucesso está contido, não é nas 2 horas de culto, não, é na minha rotina diária, é como eu levo a minha vida. A Noé, a Bíblia diz que a Noé agradou a Deus com a sua vida. Moisés agradou a Deus com a sua vida. Jesus agradou a Deus com a sua vida. Nós precisamos agradar a Deus com o nosso modo de viver. Entendeu? Então a gente fica esperando, não, quando o ano virar, minha vida vai virar. Não é o calendário que tem que virar, não, minha filha, é você. Não, mas quando o mês virar, eu vou virar. Não é o mês que tem que virar, não, minha irmã. Não, meu irmão, é você. Eu gosto do livro do bispo JB que diz: o ano novo sou eu. Eu sou o ano novo. Eu preciso entender isso, porque senão eu fico cheio de expectativa. Chegando dia 30, tá acabando o ano que vem vai ser. E não é nada. Não adianta, sou eu. Eu preciso me transformar, eu preciso mudar, eu preciso investir no meu relacionamento com Deus, eu preciso me tornar uma pessoa que venha agradar a Deus com a minha vida, com o meu comportamento, com as minhas atitudes. É processo, não é do dia para a noite, não, tá? Não é do dia para a noite, mas é valioso. Então eu digo para vocês aqui, gente, para de focar no resultado. Para de focar no resultado. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Se torne um fã incondicional do processo. Quando você se torna um fã do processo, você leva a vida de outra forma. De outra forma.
A pessoa chega para você com um copo quebrado, olha, o copo quebrou, rachou aqui, não sei o quê, você vai olhar, mas joga fora, não presta esse copo. Não, da minha irmã, não vou ficar com esse copo quebrado, não, mas não tem outro, então nós vamos tomar na mão, mas com esse copo quebrado a gente não fica. A gente consegue fazer graça da desgraça. É fazer um suco com a metade de um limão. Já viu a mãe que pega metade de um limão, pega uns 10 copos de água para dar para os filhos, bota uma gotinha de limão em cada copo e fala: tá aí a limonada, bora tomar, meninos. E as crianças estão felizes. Ô, Glória, limonada. Por quê? Porque a mãe está no controle da situação. Falei aqui hoje com um gerente de uma empresa que é cristão e ele está desesperado. Eu falei para ele: ó, esse desespero seu revela o quanto você não tem relacionamento com Deus, tá? E segundo, a sua equipe está vendo o tipo de cristão que você é. Cadê a sua fé? Cadê o Deus que você serve? Seu marido, seus filhos estão olhando para você. Você lá tá jururu, é porque a vida tá ruim, não sei o quê, vai ficar todo mundo ruim. Sua esposa tá olhando para você, homem de Deus. Levanta essa cabeça, diga para essa mulher, mulher, vai dar certo, deixa comigo. Ainda que você não entenda nada, vai para oração, Senhor. Eu falei para a mulher que vai dar certo, me ajuda aqui, Senhor. Chega aqui. E Deus faz acontecer. Deus abre caminho, Deus abre porta, Deus é tremendo. Ele tem o controle, ele tem o poder. Uma palavra dele vira tudo. Uma palavra. Mas o problema não é o Deus de já que não se manifesta, é eu que não tenho capacidade, é eu que não me torno, é eu que não entendo qual é a minha parte. Então eu fico atribuindo para Deus, porque tem gente que quer que Deus faça tudo para ele, até a parte dele. Tem gente que quer que Deus responda a oração e ele quer que Deus ore por ele. Senhor, ora por mim, intercede por mim e me manda a benção que o Senhor vai. Pelo amor de Deus, gente, tem coisa que é com a gente. Amém? É simples assim. Faça o caminho de volta, não tenha medo. Se você pegou um atalho, se você foi para o Egito, se você pegou um caminho que Deus não está nele, você está vendo pela série de circunstâncias que está acontecendo que Deus não está nele, refaz o caminho. Volta para Betel, lá onde Deus começou a falar contigo. A Bíblia diz: levanta, se arrepende e volta. Volta, não tem problema voltar, não. É que vão pensar, o que vão pensar, não sei. Meu negócio é estar assim com Deus. Ó. O que as pessoas vão achar, não estou nem aí. O que importa é eu estar com o coração alinhado ao coração de Deus. Às vezes nós temos que dar passos para trás para dar passos para frente. Ai, mas o que vão pensar se eu trocar de carro, pegar um carro mais velho, a pessoa fica ali lutando, não está conseguindo, mas ela está ali para poder manter a aparência. E aí Deus fala, então vai na sua força. Vai, daqui a pouco tá aí, busca apreensão. Eu não sei por que Deus deixou, você teve a oportunidade de cair fora disso. Mas por que humilhação? Às vezes nós temos que passar por isso. Para quê? Para a gente parar de querer viver de aparência, provar para os outros. Provar para os outros. Se alguém falou para mim assim, você viu fulano? Fulano tá com esse carro não sei quantos anos. Eu falei, não vi não. Você não lembra dele com esse carro? Eu falei, minha irmã, é o seguinte, olha, eu vou dizer para você, eu não tenho tempo de olhar para quem troca de carro, para quem não troca. É preocupado com a vida dos outros. Deve ter prioridade. Aí depois que ela me falou que eu lembrei, você viu a casa que ele está construindo? Ela, ele está construindo? Pois é. Tem gente que tem prioridade, tem gente que está preocupado em priorizar o que é importante. Não está preocupado em mostrar para os outros. Né? Pelo amor de Deus, esse espírito de aparência tem que sair do nosso meio. Tem que sair, gente, pelo amor de Deus, nós somos cristãos. A gente não tem que aparentar, nós, a gente tem que ser, pelo amor de Deus. Quando a gente se tornar, as bênçãos nos seguirão. Amém? Alguma pergunta? Lá pergunta? Glória a Deus. Amém? Bora lá. Pergunta, agora é com vocês. Não tenha medo de fazer o caminho de volta, tá? Abraão fez o caminho de volta. E olha, a vida dele virou, né? Então, tá aberto aí para vocês. Pergunta. Bora. Só apertar o microfone, tá? Tem um microfonezinho aí. Bora lá. Abriu todo mundo agora. Um de cada vez. Primeiro é o Diogo. Não, Diogo não. Jéssica, Letícia, Vanessa na sequência. Quem vai falar primeiro? Não? Ninguém quer falar? Ninguém quer perguntar nada? Glória a Deus. Não tem pergunta?
Tá claro? Amém. Então vamos orar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nosso Deus querido e nosso Pai amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã, nós nos encurvamos diante da tua grandeza, Pai, para lhe agradecer por este momento tão especial. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por nos proporcionar este momento para podermos aprender as verdades da sua palavra. Aprender, Senhor, a refazer o caminho, a entender a importância de sermos provados para sermos aprovados, para que o Senhor venha nos tornar semelhantes a Jesus, que nós venhamos nos tornar pessoas capazes de obedecer prontamente, que nós venhamos, Senhor, entender, Pai, a importância de estarmos profundamente alinhados no nosso relacionamento contigo, que nada mais é importante do que isso. Tira, Senhor, a venda dos nossos olhos espirituais, abre os olhos do nosso entendimento para que possamos entender como é importante priorizarmos nosso relacionamento contigo. Nos ajuda, Senhor, a organizar a nossa vida através do teu Espírito, dar-nos a clareza para que possamos, Senhor, colocar em ordem, arrumar, tirar, Senhor, o que tem que ser tirado, deletar o que tem que ser deletado, nem que para isso nós precisamos tomar decisões drásticas em nossas vidas, nós não podemos mais perder um minuto da nossa vida embaraçados, nós queremos, como bom soldado de Cristo, que somos militantes, sermos ativados pelo teu reino, para que através de nós o Senhor venha realizar as tuas maravilhas dentro da nossa casa, no nosso lar, no meio da nossa família, no meio dos nossos, através de nós, nossos vizinhos, nossos amigos, irmãos da igreja, onde nós chegarmos, o ambiente, a atmosfera venha a ser outra, porque nós somos aqueles que carregam a glória, a graça, a presença. Teu Espírito foi derramado em nosso coração e ele nos comunica que somos amados do Pai. A tua palavra diz que quando nós entendemos quem somos, então não é mais o que falam, o que pensam, mas quem nós somos em ti. A tua palavra nos chama a refletir a tua glória, de glória em glória, andarmos por essa terra refletindo como espelho a tua presença, o teu poder, e tudo isso que estamos passando há um propósito, há um projeto maior. Nos ajuda a refazer o caminho como Abraão, Senhor, que nós não venhamos continuar errando no Egito, mas que nós não venhamos deixar o Egito e partir, Senhor, para o caminho que o Senhor nos chamou, para a jornada que o Senhor nos colocou, que nós venhamos dar passos em direção a agradar o teu coração, Senhor. Eu quero te pedir nesta manhã pela vida de cada pessoa que aqui está, que representam a sua família, a sua casa, o seu lar. Espírito Santo, trabalha, Senhor, em nossos corações. Dai-nos a visão da grandeza da tua glória, como Paulo revelou aos Efésios, acerca do acesso que temos em ti. Senhor, aciona em nossas vidas, Pai, esta convicção em nossos corações, que nada venha atrapalhar, Senhor, essa construção da espiritualidade, que nós venhamos nos tornar pessoas que teu caráter que glorifica o teu nome, o caráter moral de Deus em nós. Espírito Santo, eu quero declarar nesta manhã um dia, Pai, que venhamos refletir nestas verdades e que todas estas palavras que foram liberadas sobre nós se tornem vida em nós, verdade em nós, e que nós venhamos, a partir de hoje, Pai, fazer uma limpeza em nossas vidas no tocante ao que nos compete, para que então o Senhor venha revelar a tua glória, a tua presença, teu poder sobre nós. Abençoa teus filhos, dá a eles, Pai, ouvidos espirituais sensíveis, visão de águia, visão que transcende circunstâncias, problemas, adversidades, que nós venhamos encontrar solução em ti e a resposta para aqueles que necessitam de uma palavra nossa. Abençoa, Senhor, cada mão que vai trabalhar agora, honra teus filhos, faz prosperar, abre portas, com portas dos céus, e faça, Senhor, teus filhos refletirem cada dia, Senhor, a tua presença. Eu ministro sobre eles e sobre todos aqueles que vão ver este conteúdo depois. O milagre, a bênção, porta dentro da sua casa, da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um dia abençoado para vocês, na paz do Senhor Jesus. E amanhã, 6 horas da manhã, espero vocês aqui. Amém, gente? Um ótimo dia para vocês, a paz do Senhor.